amados, graça e paz, que bom estar de volta e poder continuar nossa série de estudos com o tema Conhecendo Deus. Você está na aula de número 2 e nessa segunda aula queremos falar sobre salvação. Se você assistiu o primeiro vídeo, deve então lembrar que duas coisas nos ofereceu Deus. Gênesis 6, 23. Gratuitamente, Ele nos ofereceu o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A vida eterna fala de salvação. O que é salvação? É a restauração, é o colocar de volta tudo aquilo que fora perdido por conta dos nossos pecados. Se em Adão todos nós fomos feitos pecadores, e não só por causa do erro dele, mas dos nossos próprios erros, porque todos nós pecamos, em Jesus uma nova chance nos é dada. É como que se ele estivesse nos levando de volta para o jardim do Éden que foi perdido dentro de nós. E o que caracterizava o jardim do Éden? Nossa relação com Deus. Essa era a grande beleza do jardim do Éden. Todo dia Deus visitava Adão. Essa expressão pode ser compreendida melhor em Romanos, no capítulo 5, onde diz que Deus nos deu paz, nos justificando por intermédio de Jesus. E mais tarde, há de dizer que através do seu Filho fomos reconciliados com Deus. Sim, a vinda de Jesus, sua morte na cruz, redimiu-nos da nossa culpa e nos reconciliou com Deus. Porque nos nossos pecados nós nos considerávamos inimigos de Deus. Tiago 4 diz que aquele que é amigo do pecado é inimigo de Deus. Mas veio Jesus e reconciliou as nossas vidas. E agora, com a nossa reconciliação, a proposta de salvação. Não estamos mais indo para um Éden que fica num jardim, um jardim que fica no Éden. Estamos caminhando para outro lugar. E que lugar é esse? João 14, no versículo 1 em diante, Jesus vai dizer: assim como eu fui para o meu Pai, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe onde é esse lugar que Deus deseja que você esteja? No lugar onde Ele está. E até a criança já sabe onde Deus está? No céu. É isso que Deus quer para você. Então, para chegar lá, um caminho nos é traçado. E esse caminho é o caminho da salvação. Nós precisamos trilhar esse caminho. Precisamos conhecer essa verdade e viver essa vida para chegarmos lá. E o que fazer? Em Atos, no capítulo 16, se você tem uma Bíblia, há de ver que lá nos versículos 30, um homem, um carcereiro, faz uma pergunta maravilhosa. Sua pergunta é simples, porém muito profunda. Ele dirige-se a Paulo e Silas e pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? A pergunta desse homem ela é muito pertinente porque essa é a maior dúvida das pessoas. Todos nós queremos ser salvos. Nem mesmo os loucos desejam irem para o inferno, porque a eternidade só há dois caminhos. Jesus mesmo disse em Mateus 7, o caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à salvação. O caminho que leva para perto de Deus e o caminho que leva para mais distante de Deus, céu ou inferno. E agora, a pergunta do homem é: o que fazer para alcançar a salvação? Para ter a vida eterna do lado de Deus. Imagine você a eternidade inteira ao lado de Deus. Maravilhoso. Mas o contrário também é merecedor de atenção. A eternidade inteira distante de Deus. Isso é terrível. Para isso não acontecer, a salvação nos fora ofertada. Porque está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, dizendo que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o versículo 5 diz: a qualquer que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas veja o final do versículo: e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade é exatamente a resposta para a pergunta de Atos 16. O que fazer para ser salvo? Bom, a Bíblia responde essa pergunta dizendo o que todos nós podemos fazer. De primeira mão, eu posso dizer a você que a salvação não é mérito. Ninguém merece ser salvo. Ninguém. Todos nós somos culpados e se podemos ser salvos é por conta de Jesus, por conta da graça. E o que é graça? Favor imerecido. O amor de Deus nos oferece o que nós não tínhamos mérito nenhum. Ninguém seria capaz de alcançar. O mais belo de todos os homens não pode.
o mais bondoso, não pode. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus. E agora, para alcançar esse presente, eu preciso fazer 4 coisas. Falando de presente, sabe o que me vem à memória? Um presente que é dado a mim, ele vem embrulhado. E eu preciso decidir se vou usá-lo ou não. Eu preciso decidir, desembrulhei, olhei, admirei, mas eu estou usando? Deus nos deu um presente, eu desembrulhei e admiro, ele morreu por mim, que coisa linda, mas eu estou vivendo o que ele me deu ou apenas admirado? Um presente te foi dado e o que você precisa fazer para usufruir dele? Para essa pergunta, precisamos ler 4 passagens bíblicas e encontraremos 4 coisas que o homem precisa fazer para ser salvo. A primeira delas, Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Jesus diz: o reino de Deus está próximo, o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho num texto 2 coisas, mas eu quero ficar com a primeira expressão, arrependei-vos. Sim, se eu reconheço que Jesus é o Salvador, eu preciso reconhecer quem eu sou. E quem eu sou? Um pobre pecador. Quem sou eu? Uma pessoa que falhou, que errou. Talvez você diga, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. Mas você já quebrou os mandamentos. Algum dia você mentiu? Então você já quebrou o mandamento. Algum dia você desobedeceu aos seus pais? Você já quebrou 2 mandamentos. Algum dia você cobiçou as coisas alheias? Se continuar, vai ver que você já quebrou um bocado de mandamento. Então, matando ou não, roubando ou não, todos nós somos pecadores. E para sermos salvos, precisamos reconhecer isso, que erramos, que falhamos, que somos nós pessoas que precisam reparar os seus erros. E a palavra para isso é arrependimento. Arrependimento é a única coisa que nos coloca em condição para receber o perdão. Se eu pequei, é o arrependimento que atrairá o perdão de Deus para mim. Então a primeira coisa para ser salvo, é reconhecer os seus pecados. Salmo 51, Davi faz isso. Ele diz: sei que tu és justo ao julgar. O meu pecado está diante de mim. Pequei. É essa expressão que o filho pródigo diz em Lucas 15 ao voltar para casa. Pai, pequei contra ti. O grande erro da humanidade é viver justificando os seus erros, culpando os outros por conta dos seus erros. Eva, o que foi que houve? Adão, o que foi que houve? E um culpando o outro. Para com isso. Admita seus erros. Senhor, eu sou um pecador. A primeira coisa para ser salvo é isso, arrependimento. Você arrepende-se de alguma coisa? É preciso delimitar um pouco mais e fazer a diferença entre arrependimento e remorso. Lembra de Judas? Lembra de Pedro? Os 2 erraram. Traiu Jesus, negou Jesus, mas um sente remorso e o outro sente arrependimento. No remorso, Judas reconhece que errou, mas não tem atitudes corretas para reparar o erro. Em Pedro, reconhece que errou e atitudes corretas para reparar. Remorso é o que muita gente sente depois de uma noite nas baladas e nas bebidas, chegar em casa e dizer: o que foi que eu fiz? Remorso é o que muitas pessoas sentem depois de errarem, mas depois continuam vivendo do mesmo jeito. Isso é remorso. Isso não traz perdão. Perdão é dado a quem se arrepende, e a palavra arrependimento significa mudar de atitude. Reconheço que esse caminho está errado e eu mudei minha rota. O sinônimo para arrependimento é conversão. Eu convergi o meu caminho. Você quer ser salvo? Primeiro, arrependa-se. Reconheça seus erros, admita-os e diante de Deus, sinceramente, se dobre e diga: Senhor, eu sou um pecador. A segunda coisa está no texto de Marcos 1,15, mas de forma mais clara em Atos 16:31. O apóstolo vai dizer para aquele carcereiro: ele está querendo ser salvo. E a resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se eu me arrependi, o passo seguinte é: eu preciso crer. Crer em Jesus. Acreditar no seu sacrifício. Todos nós possuímos fé entranhada em nós. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas a fé para a salvação é reconhecer e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo em carne, nasceu no ventre de uma jovem virgem chamada Maria, morreu
padeceu ao julgamento de Pilatos, foi morto numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Crer é reconhecer que Jesus é a única saída, a única esperança para a minha alma. É olhar para Ele e dizer, sim, Ele é o meu Salvador. Muitas pessoas podem dizer que creem em Jesus, mas suas atitudes demonstram outras coisas. Porque ter peito para dizer que tem Jesus é uma coisa, e ter Jesus no peito é outra. Logo, se eu preciso da minha salvação, eu preciso entender de policiar a minha fé a uma única pessoa. Em quem você está crendo? No que você crê? Uns confiam na força do dinheiro, outros confiam na esperança do homem, outros criam divindades e deuses para si. A salvação é dita em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo. Veja a expressão, no Senhor, aquele que manda. Creia que Ele é Senhor, Jesus Cristo, o Senhor mandado do céu, o ungido de Deus. Se você crer em Jesus, logo a salvação te alcança. Porque a expressão crer conota a ideia de alguém que se rende, de alguém que se entrega, de alguém que se submete àquilo. Se você vai ao médico e você passa a contar os seus problemas, o médico vai te dar um receituário e lá vai dizer, tome esse remédio. Se você crê que esse remédio é bom, ele produz efeito, mas você, além de crer, precisa tomá-lo. Se você não crer, você nem o compra. E se você compra e não o toma, de nada serve. Esse remédio é bom para dor de cabeça, mas eu não tomei. Se Jesus é o meu Salvador, eu preciso me render a Ele. Sim, a fé vem acompanhada de uma ação. Porque a expressão crer conota um verbo, e verbo requer uma atitude. Crer significa se entregar. Eu me arrependi e agora me rendo, reconhecendo que Tu és a minha salvação. Eu dei o segundo passo, mas são mais dois que faltam nessa jornada. Até aqui, não é tão difícil reconhecer que erramos. Não é tão difícil reconhecer que Jesus é o Senhor. O terceiro passo requer de mim uma atenção maior. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 32, Jesus vai explicar sobre o que é esse terceiro passo. Ele diz, aquele que me confessar, eu vou repetir, confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Veja que a terceira coisa que eu preciso fazer para ser salvo é uma confissão. Durante esse período todo, a Igreja Católica tem entendido que confissão é o ato de contar os meus pecados para alguém. Tá? Mas isso não me garante salvação. Se você contar os seus pecados para mim, a única coisa que eu posso fazer é orar por você, mas jamais perdoá-lo. Sim, a confissão é muito mais do que contar os meus erros. Essa confissão é uma verbalização pública do que eu já sinto no meu coração. Para facilitar, é só lembrar a história de um casal. Eles se amam, estão enamorados e agora decidem se casar. Prestes a chegar ao casamento, organizaram tudo, foram ao cartório e deram os nomes. Lá estão os nomes para avaliação. Alguns dias depois, o juiz e o pai os chama e sentado e perante eles estão o casal, as testemunhas, os familiares. Tudo está pronto para o casamento, mas uma pergunta é feita. E a pergunta tão simples parece desnecessária, porém ela te dá o direito. A pergunta é, Senhor, é de livre e espontânea vontade que você recebe essa mulher como sua legítima esposa? Essa pergunta não era necessária, parece, porque se estamos ali é porque queremos casar. Senão, nem tínhamos chegado. Mas a pergunta, segundo o direito civil, dar autoridade ao juiz responder dizendo, diante da tua confissão, eu declaro marido e mulher. Ou seja, a minha verbalização dar autoridade à justiça para declarar o meu casamento. Não é que a partir dali eu vá amar aquela mulher. Eu já caso porque eu a amo. Logo, eu tenho Jesus no meu coração. Eu creio nele, mas eu preciso verbalizar isso. Isso chamamos de confissão. E Jesus explica em Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens. Essa confissão é uma verbalização pública de quem é o Senhor, a quem você entregou sua vida. Sim, eu entrego minha vida a Jesus. Logo, esse texto é tão sério que ele diz, aquele que me negar, também eu negarei. Lembra de Pedro, o apóstolo que seguiu Jesus, mas o negou? Com medo da morte, ele o negou. E por quantas vezes o negou?
3 vezes. Pedro negou, será negado. Mas Jesus ressuscita e ele quer ter uma conversa com Pedro. E quando eles estão a sós, os dois estão conversando, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro logo responde: sim, eu te amo. Ele pergunta a segunda e pergunta a terceira vez. Você não acha muito coincidência? Para cada vez que Pedro negou, ele precisou confessar de novo. Se 3 vezes ele negou, 3 vezes ele teve que confessar. Ali, Jesus estava reparando um problema que Pedro tinha criado. Você me negou, eu te negarei. Você me confessou, eu te confessarei. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. Se você já crê em Jesus, está arrependido dos seus pecados, eis aqui o terceiro passo: confesse-o. É um ato público. Você não precisa estar diante de uma multidão. Você precisa apenas fazer uma confissão. Diante de alguém, diga: sim, hoje eu estou assumindo uma aliança com Deus. Como alguém pode amar uma moça e não confessar a todos que ela é a mulher da sua vida? Esse amor é estranho. Se Jesus é Senhor, confesse-o. Diga-o com palavras e atitudes: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Parabéns, você fez o terceiro passo. Mas o quarto e último passo vem como consequência dos outros 3. E o que me parece, as pessoas estão mais preocupadas com esse último do que com os outros. Mas ele é resultado do que vem acontecendo. E o que é? Mateus 24, versículo 13, palavras de Jesus dizem o que fazer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O quarto passo a se obter a salvação é a permanência, perseverança. Eu arrependo-me, eu creio, eu confesso, mas eu preciso permanecer. E por que as pessoas logo pensam nisso? Porque elas estão dizendo: e se eu não conseguir? E se eu não permanecer? E se eu voltar para trás? Como alguém pode ir para um cartório casando pensando já no dia do divórcio? É um amor um tanto estranho. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nosso desejo deve ser: te seguirei por toda a vida. Claro, algumas lutas vão se levantar, perseguições, críticas, haverá momentos em que você vai estar alegre ou triste. Isso acontece na relação entre marido e mulher. Porém, uma aliança feita me faz dizer que eu tomei uma decisão. E o Deus com quem eu fiz essa aliança me ajudará. Como um ou outro se ajuda dentro de um casamento, Jesus, que se tornou o Senhor da minha vida, me ajudará em minhas fraquezas. Por isso ele me dará o Espírito Santo a todos aqueles que decidirem andar com ele. Você não estará só. Você precisa entender que a vida com Deus é uma caminhada. Em Mateus 7, Jesus usa 2 analogias. Ele fala de uma porta estreita e de um caminho estreito. A porta estreita é quando você decide entrar por ela, mas o caminho logo te espera. Ande por esse caminho, trilhe esse caminho. Isso é contínuo, uma caminhada constante com Deus. Logo, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Pedro vai confirmar suas palavras no capítulo 1, no versículo 9, dizendo que alcançaremos a salvação se perseverarmos até o fim. Então, se você entregou sua vida a Jesus, permaneça, seja firme. E o que fazer para ser firme, pastor? Bom, isso é assunto do nosso próximo encontro. No próximo encontro, nós queremos falar sobre a caminhada com Deus. Como permanecer firme na caminhada. Que o Senhor te abençoe. É uma alegria poder estar falando ao seu coração neste curso Conhecendo Deus. Eu te espero na próxima aula. Um abraço, eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é a palavra do coração para o seu coração. Deus te abençoe.